Fala pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo do Entre Páginas e Telas, o melhor canal de filmes, livros e séries que você vai achar aí pela internet. E no vídeo de hoje, como foi prometido, eu vou fazer a análise do segundo episódio da série do Loki, que saiu lá no Disney Plus no dia 9 de julho. Então, desde já, eu já gostaria de pedir para você, por favor, se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, que é muito importante, e comenta aqui embaixo coisas que você gostaria de ver no canal, que eu não trouxe ainda, mas que eu poderia trazer. E um aviso antes de fazer a análise desse episódio é que provavelmente esse vídeo vai conter spoilers. Então, se você não viu a série ainda, vai lá, assiste, depois você volta e vê o vídeo. Ou caso você não se importe muito com spoiler, veja o vídeo e depois você vai lá ver a série. Esse episódio, ele foi um episódio simplesmente fantástico. Vocês podem perceber que eu até tenho um pouco de dificuldade de falar o que eu achei, porque a minha cabeça ela ainda tá a milhão, sabe? Tem muita coisa fervendo aqui ainda sobre o que eu acho que pode acontecer, o que eu acho que não vai acontecer, sobre sei lá, enfim, tá uma loucura. Aliás, loucura é uma palavra que define muito bem esse episódio. Até o momento, a série do Loki, na minha opinião, está sendo uma das melhores séries, se não a melhor série, né, que a Marvel já lançou até aqui. Não que as outras duas tenham sido ruins, mas a gente consegue perceber que WandaVision e Soldado Invernal são séries que demoram um pouco para engrenar, sabe? WandaVision só vai ter grandes revelações e grandes acontecimentos mais para o final da temporada. Já aqui, no caso da série do Loki, é completamente diferente. Nesse segundo episódio, teve muitas coisas que aconteceram aqui que eu olhei e falei, poxa, eu achava que isso ia acontecer lá pro fim da série, mas que na verdade está acontecendo logo no segundo episódio, como foi o caso da criação do multiverso e a aparição da Lady Locke. Eu vou falar mais sobre esses temas no final do vídeo, porque eu já aproveito e já emendo com uma teoria, então fica aqui, não vai embora ainda. O primeiro episódio da série, caso você não tenha visto ainda a análise que eu fiz do primeiro episódio, o link vai estar aqui na descrição, mas o primeiro episódio ele foi um episódio bastante introdutório. Ele apresentou muitas coisas, apresentou novos personagens, novos conceitos, reapresentou coisas que a gente já tinha visto. E esse segundo episódio, ele tem sim algumas apresentações, principalmente ali no começo, porém, ao mesmo tempo em que ele tem ali muitas apresentações, ele é um episódio, na minha opinião, bastante agitado, bastante frenético. A todo momento você tem ali o Loki e o Mobius tentando investigar a variante, aí eles encontram a variante, aí eles viajam no tempo até aquela loja, aí tem aquelas cenas de ação que foram muito bem feitas, né? Então assim, esse episódio ele pode ser tudo, menos cansativo. E uma outra coisa também que vale muito a pena ressaltar aqui é a questão dos diálogos. Os diálogos do primeiro episódio eles tinham sido muito bons, só que nesse segundo episódio eu acho que eles conseguem elevar muito mais o nível dos diálogos. Aquela conversa que o Mobius e o Loki têm ali na sede da TVA sobre livre-arbítrio, escolhas, é simplesmente fantástica. E assim, eu sou uma pessoa que já acompanha o universo Marvel há um certo tempo e eu confesso que eu nunca imaginei que eu veria conflitos existenciais sendo abordados numa produção da Marvel. E eu acho que essa tentativa dela de tentar sair um pouco da fórmula e de explorar um pouco mais, nem que seja só um pouquinho, temas mais complexos, eu acho isso demais. Eu acho que é uma iniciativa bastante louvável por parte da Marvel. Inclusive, esse diálogo entre o Loki e o Mobius lá na sede da TVA é um diálogo que já dá algumas pistas sobre o que é que pode acontecer ali no futuro próximo da série. Porque nesse diálogo a gente consegue perceber que você tem duas pessoas muito parecidas em polos completamente opostos um do outro. Ambos, tanto o Mobius quanto o Loki, são personagens muito inteligentes, porém o Loki, em muitos momentos, ele faz o papel de nós, os fãs, sabe? Uma pessoa que acabou de ser jogada de paraquedas naquele mundo, que não sabe absolutamente nada da TVA e que questiona veementemente todos aqueles dogmas e toda aquela burocracia que é empregada pela organização e pelos Guardiões do Tempo.
enquanto que o Mobius, ele faz o papel daquele crente ferrenho que acredita indubitavelmente em tudo que dizem para ele. Então, justamente essa questão de oposição que existe entre os dois, justamente esse choque que existe entre os dois, é o que faz com que a relação deles seja tão interessante de ser acompanhada. E como eu falei, ambos são personagens muito inteligentes, porque o Mobius, ele de certa forma entende o Loki, da mesma forma que o Loki também de certa forma entende o Mobius. Então eu acredito que em determinado momento o Mobius ele pode acabar se juntando à causa do Loki. Ele pode acabar começando a questionar a TVA da mesma forma como o Loki questiona, e a partir daí ele vai começar a perceber que a TVA não passa de uma farsa. E quando isso acontecer, ele vai perder a fé em tudo aquilo e vai se juntar à causa do Loki. Ou talvez ele pode até funcionar como uma espécie de agente duplo, né? Ele pode continuar trabalhando na TVA e ajudando o Loki ali por baixo dos panos. E aproveitando que a gente está falando aqui do Loki, esse episódio também foi um ponto de virada para a trajetória do personagem. Porque o Loki, se a gente for recapitular toda a história dele, foi uma história de muita exclusão. Ele sempre se sentiu deslocado nos ambientes onde ele estava. Tanto em Asgard quanto na Terra, ele sempre se sentia meio excluído, ele sempre se sentia meio diferente dos demais. E justamente esse sentimento dele de exclusão, de abandono, de rejeição, acabou fazendo com que ele criasse aquela personalidade dele que está constantemente querendo se provar tanto para os outros quanto para ele mesmo. Porém, agora, a gente pode ver que o Loki ele teve o seu primeiro encontro com a sua variante, que, ao que tudo indica, é a Lady Locke, por mais que algumas pessoas teorizem que não seja ela. Essa relação que está se formando entre o Loki e a Lady Locke vai ser muito importante para o personagem, porque por mais que a Lady Locke seja uma variante, ou seja, ela tenha gostos diferentes, tem até mesmo um sexo diferente, ela também possui algumas semelhanças em relação ao Loki. Uma cena muito engraçada, por sinal, é aquela cena onde eles estão conversando lá na loja e aí ela dá aquele sorrisinho, sabe? E o Loki responde também dando aquele sorrisinho. Então você consegue perceber que os dois, eles têm diferenças e ao mesmo tempo semelhanças. Então esse encontro do Loki com essa variante e com as outras variantes que ainda vão aparecer na série, eles vão ser muito importantes para ajudar o personagem a se entender e talvez achar um lugar na existência. E aproveitando para falar aqui da Lady Locke, das variantes e enfim, quando essa personagem ela apareceu ali no fim do episódio, muitas perguntas surgiram, sendo que uma das principais perguntas foi: por que ela está fazendo tudo aquilo? Sabe? Por que ela está querendo destruir a TVA e destruir a linha do tempo sagrada, mesmo sabendo de tudo que pode acontecer caso ela faça isso? Eu ainda acho um pouco cedo para tentar falar com certeza quais são os motivos e quais são as intenções dela, porém, essa personagem, ela me lembra muito os personagens da série Dark. A série Dark é uma série da Netflix, e nessa série a gente consegue ver alguns personagens que tentam voltar no tempo para impedir que coisas ruins aconteçam no presente. Então talvez essa Lady Locke ela esteja fazendo todas essas coisas para impedir que coisas ruins aconteçam no presente. E é nesse momento que entra a minha teoria. Porque lá em Vingadores Ultimato, quando o Hulk ele vai conversar com a anciã e vai pedir a joia do tempo para a anciã, o que a anciã fala para ele? Ela fala que se os Vingadores pegarem as joias do infinito e levarem essas joias lá para o presente, isso pode acabar criando uma linha do tempo alternativa. Então, o que eu acho que tem acontecido? Quando os Vingadores pegaram as joias do infinito, levaram elas para o presente, isso acabou criando diversas linhas alternativas, diversas realidades alternativas. E se uma dessas realidades alternativas tenha sido a realidade da Lady Locke? E aí você deve estar se perguntando, mas os Vingadores devolveram as joias, então essas realidades foram apagadas.
E é exatamente por isso que eu acredito que a Lady Locke está fazendo tudo o que ela está fazendo. Porque pensa comigo, os Vingadores, eles pegaram as joias e levaram as joias para o presente. Ao fazer isso, eles criaram linhas do tempo alternativas, sendo que uma dessas linhas do tempo alternativas era a linha do tempo da Lady Locke. Aí, quando o Capitão América voltou para o passado e começou a devolver as joias para os seus devidos lugares, essas linhas do tempo que foram criadas começaram a ser apagadas. E, devido a isso, a linha do tempo da Lady Locke acabou sendo apagada junto. E agora ela está fazendo tudo o que ela está fazendo justamente porque ela quer fazer com que a linha do tempo dela, que foi apagada, volte a existir. Isso, inclusive, seria até mesmo uma forma muito interessante de conectar a série com os acontecimentos lá de Vingadores Guerra Infinita e de Vingadores Ultimato. Mas eu gostaria de saber agora o que é que vocês acharam. Vocês gostaram dessa análise? Gostaram desse episódio? Caso vocês tenham gostado e queiram mais análises como essa, é só deixar aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho, que é muito importante. Um abraço e até o próximo vídeo.